boa tarde, tudo bem? Eu sou Meriane Jeffries e esta é mais uma edição do Boletim CM7 Brasil. É uma honra ter você por aqui conosco. Você já ouviu falar no título de cidadão do Amazonas? Pois é, nós temos uma importante notícia sobre isto. O publicitário Durango Duarte perde título de cidadão do Amazonas nesta quarta-feira. Olha só a foto dele. Apenas os deputados Wilker Barreto e Serafim votaram contra. Mas antes da gente explicar para você quem merece essa justa homenagem, vamos ver o trecho importante desta votação. Parece que foi polêmica. Acompanhe. Eu acredito que é lamentável a atitude do então publicitário Durango Duarte. Ele afrontou essa casa 2 vezes. Ele tem o direito de expressão, respeito às opiniões dele. Fico muito feliz, eu sempre escuto muito o deputado Serafim Correia, acredito que ele tem uma experiência enorme na política amazonense, respeito a opinião também do deputado Wilker Barreto, mas eu tenho que deixar bem claro, ninguém está caçando nenhum título, nós estamos revogando uma lei. E o Durango simplesmente manda uma carta para essa casa, manda um e-mail para essa casa, querendo um e-mail, primeiro ele mandou um e-mail pedindo todos os títulos concedidos de cidadão amazonense aqui. Aí depois ele manda uma carta, ele não só manda, ele manda também uma mensagem de WhatsApp para todos os deputados. Eu acredito que nós somos um poder, e ele quis ser mais forte do que esse poder, ele quis nos menosprezar de uma forma, simplesmente pensando que o título de cidadão amazonense é um título, um curso, mas não é um título, um curso, é uma lei. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Com o voto contrário do deputado Serafim Correia e do deputado Wilker Barreto. O projeto está aprovado. Vamos votar a redação final. Este homem queria ser mais forte que o poder. Ele menosprezou o cidadão do Amazonas. Mas para falar mais detalhes sobre como foi isso, eu gostaria de chamar a diretora-presidente do portal CM7, Cileide Moussalem. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Agora, 2 coisas. A primeira pergunta, Cileide, já apareceu. Aí. Para que serve o título de cidadão amazonense? Qual é a importância? Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Meriane Jeffries. Boa tarde a todos os internautas do portal CM7 e todas as pessoas que a partir de agora irão acessar o canal 48 com todas as nossas notícias e nosso jornalismo em tempo real. Muito obrigada pela sua audiência e por dar crédito para tudo que a gente fala aqui, porque a verdade é dita nua e crua, doa quem doer. É verdade. Né? Vamos falar agora, Meriane Jeffries, o que significa o título de cidadão do Amazonas. Vamos lá. Esse título veio por meio de uma resolução, tá, legislativa número 71, de 10 de dezembro de 1977. Esse título de cidadão do Amazonas é somente para quem já prestou de alguma forma serviços para o Amazonas, ou seja, a pessoa que de uma forma ou outra contribuiu para o crescimento e relevância da economia ou do cidadão manauara, o que não aconteceu com este cidadão que foi retirado agora o título dele, Durango Duarte, tá? Mas só para você entender melhor, essa lei é exatamente para dar mais crédito àqueles e melhorar a vida daqueles que estão no Amazonas. E também, gente, olha só como é complicado dar um título para uma pessoa que não merece. Um cidadão para receber essa honra, ele precisa ter feito muita coisa pelo nosso Amazonas. Ele tem que ter uma moral ilibada, ele não pode ter processo, ele não pode ter uma vida contrária àquilo que todo mundo já vem falando, ele não pode ter nada no nome dele para ele merecer esse título. E mesmo assim, Durango Duarte, que não tinha nenhum desses méritos, né? Você olhar bem a vida dele, você vai saber, você pode pesquisar no Google, não é? E ele recebeu esse título, tá? De cidadão do Amazonas. Na época, quem fez essa indicação para ele receber essa honra foi Chico Preto e Josué Neto. E saiu aí nessa data que ele recebeu. Veja também, gente, preste bem atenção. Ele simplesmente deu uma entrevista que passou a semana ele sendo notícia ruim, não é? Porque quando você é notícia boa,
ótimo, amém. Mas quando você é notícia ruim, por todos os portais, o cara é persona non grata em todos os locais. Ele conseguiu também mostrar que ele queria mandar na Assembleia Legislativa, a ponto de dizer que todos os deputados, todos, ele colocou a Assembleia Legislativa num todo, era corrupta e que a decisão do governador tinha que comprar e que as pessoas deveriam ter empregos. Então, assim, ele falou diretamente contra a Assembleia Legislativa. Inclusive, ele disse, com todas as letras, a Assembleia Legislativa não deveria existir. Bastava fechar que o povo não iria precisar da Assembleia Legislativa. Ora, ele está querendo dizer, então, que o seu voto, você que votou nos deputados que estão lá, foi em vão. E ele colocou todo mundo na mesma panela. Aquele que julga a forma que a pessoa é julgada, julga as pessoas, ela também será julgada. E foi isso que aconteceu. Sileide, e hoje... Sim, pode concluir, porque eu tenho uma pergunta muito importante. Sim, e hoje, os deputados, com muita coragem, Meriane Jeffers, caçaram, tomaram, destituíram, acabaram com o título do Durango Duarte. Ele não teve que fazer, porque ele sabia, porque o Fausto Júnior, o deputado Fausto Júnior, colocou um projeto de lei para tirar o título dele. Sim, tá aí a foto, esse é o deputado Fausto Júnior. Para tirar o título dele. O que ele fez? Ele se apressou para mostrar que ele tinha poder, passou mensagem para os deputados, como se dissesse, eu sou Durango Duarte, eu falo grosso, e eu mando na Assembleia Legislativa. Fez isso, mostrou que ele é arrogante, prepotente, a ponto de achar que ele é maior do que a Assembleia Legislativa, uma casa de poder respeitadíssima. Falou bem o nosso presidente, o presidente da Assembleia Legislativa, Roberto Cidade, que botou com muita sensatez. Ele achou que era maior do que o poder, maior do que a Assembleia Legislativa. Também, Sileide Moçala, eu gostaria que você comentasse sobre o que ele fala, sobre os portais de notícia. Ele também quer mandar? Além de querer mandar na Justiça, querer mandar na Assembleia Legislativa, graças a Deus, eu quero parabenizar aqui, antes de passar para outra pergunta, eu quero parabenizar os deputados que votaram a favor da extinção desse título de cidadão para ele. Não quer dizer que para outras pessoas não merece, não. Outras pessoas mereceram. Inclusive, o Jair Bolsonaro recebeu, né, esse título de cidadão do Amazonas e tantos outros. Ele que não merecia. Aí ele quer extinguir o título, como se o título ele mandasse na Assembleia Legislativa. Parabéns ao Fausto Júnior e parabéns ao presidente da Assembleia Legislativa, Cidade, que acabou de... Né, o Roberto Cidade, que falou com todas as letras. Né? Ele quis mandar até na Assembleia Legislativa, quis mandar nos deputados. E isso é vergonhoso. Ele não tem esse direito. Voltando aos portais de notícia, ele processou todos os portais de notícia que falaram da empresa dele, que falaram dele. Ele processou todos. Você imagina que o cara chegou e disse, eu mando na Justiça do Amazonas. Senhor juiz, senhor desembargador, não é possível que o cidadão amazonense também vai ficar à mercê da Justiça do Durango Duarte. Como assim? Ele pega e diz, eu sou o poder da Assembleia Legislativa, eu mando prender e mando soltar. Ele está acima do governador Wilson Lima? Ele falou mal do prefeito, ele está acima do prefeito. E a pergunta fica para você, cidadão. Durango Duarte recebeu o seu voto? Ele pode mandar na Prefeitura de Manaus? Ele é, por acaso, o prefeito de Manaus? Durango Duarte, ele pode mandar no governo do estado do Amazonas? Ele é o governador de Manaus, do Amazonas? E eu pergunto também, graças a Deus os deputados foram todos coerentes, exceto dois deputados. Para variar, o Wilke Barreto votou contra a cassação do título dele. Aí eu pergunto, o Wilke Barreto nunca tem coerência? Tu foi chamado de bandido pelo Durango Duarte. Ele colocou, inclusive, você como um dos deputados corruptos da Assembleia Legislativa, que você não deveria estar nem na Assembleia Legislativa. Ele colocou o nome de todo mundo. Quando ele põe no plural, ele coloca todos os deputados. E parabenizo todos que votaram a favor. E Sileide, para quem está entrando agora no boletim do Portal CM7, vamos assistir, que a gente mata a cobra e mostra o pau. Sim. O vídeo do Durango falando sobre isso. Por favor. Não tem muito o que fazer.
dando título, até para mim já me deram título de cidadão amazonense. Aí é título disso, é medalha de ouro disso, é não sei o quê. Aí o que acontece? O deputado, ele perdeu o papel dele de propor, de discutir o orçamento e uma série de questões. Então a Assembleia é uma instituição que, para a população, se ela não existisse, não faria a menor diferença. Este mesmo homem que você vê, Sileide Moussalem, e você que está acompanhando o Boletim CM7 Brasil, isto aqui é fato, isto aqui é notícia, foi o mesmo homem que disse para os seus funcionários trabalharem em tempo de pandemia, colocando a sua vida em risco, Sileide. Sim, ele simplesmente, o decreto do governador, ele disse, olha, se vocês forem presos, eu mando soltar. Ele é um secretário de segurança, né, agora. Se for preso, eu mando soltar. Aí cria-se toda uma história que eu gostaria que você, cidadão do Amazonas, você que vota, você que é deputado, você que é juiz, desembargador, você que é governador, você que é prefeito, e nós que votamos, eu gostaria que vocês avaliassem todas as palavras do homem que se considera semideus. Exatamente. Por falar em palavras, vamos ouvir, porque a gente tem que provar. Olha só. Ouça Bem, o que ele pessoal, é o diz. seguinte, eu já recebi algumas perguntas aqui, mas eu não tenho a resposta exata de como vai ser essa semana. Então, assim, todo mundo vai para a empresa amanhã normal. Se alguém for preso, eu vou soltar, tá? Esse decreto ninguém vai cumprir, ok? Pelo menos amanhã eu preciso que todo mundo que está não em home office vá para lá, vá um pouco mais cedo, bote o carro. Fica bem específico que esse homem que nós mostramos para você, ele diz que ele é autoridade e que quem fosse preso ele mandaria soltar. Isto aqui nós estamos falando para você porque é a verdade nua e crua. E tem um detalhe, Meriane, quem for preso eu mando soltar, ele está dizendo que ele é o secretário de Segurança Pública do Amazonas. Sim. Ele está dizendo que ele também é um desembargador, um delegado, um investigador, ele é tudo. Ele é a justiça. E ele falou que os portais de notícias do Amazonas, todos os portais de notícias, chamou todos nós de bandidos, disse que todos nós éramos chantagistas e que toda a nossa audiência era mentira. E isso, gente, ele tem que provar, como eu venho falando. E ele também ressaltou em outra reunião que ele manda na Justiça do Amazonas e que todos os processos contra os portais de notícia, ele ganha. Ganha como? Quem ele acha que ele é. Está acima da lei, da ordem, do respeito do governador e se achava acima dos deputados estaduais. E ele simplesmente levou uma na lata dele, muito bem dada. Primeiro foi Fausto Júnior, deputado Fausto Júnior, que foi lá, escreveu a lei para tirar, e também os 12 deputados que a gente tem que aplaudir pela coerência e pela forma real que se tem de fazer justiça. Essa é a justiça. Fazer com que este homem seja destituído de todos os locais. Ele fala mal do prefeito e ganha 1.400.000 por mês para poder fazer monitoramento de site. Está na hora do prefeito tomar a decisão de tirar a empresa dele de lá da prefeitura de Manaus. O governador, ele falou mal do governador e fala mal a todos os ventos, inclusive no portal dele, que é Royal Time. E aí, ele continua com os contratos? Não é? Aí fica aí, você está alimentando a cobra com um rato muito gordo. Né? É verdade. Então tome cuidado, porque quando você alimenta a cobra, uma hora a cobra vai te pegar e o veneno dela vai entrar no teu corpo e vai te matar. É assim que o Durango Duarte faz. Ele entra nos locais, ele penetra, só que na Assembleia Legislativa ele se deu muito mal. Ele se deu mal mesmo e os próximos passos você acompanha por aqui. Sileide Moussalem, muito obrigada pela sua participação. Eu queria até, antes de encerrar, por favor, ele recebeu também um título, tá? Em dezembro, no apagar das luzes, na Câmara Municipal, em 2020. Importante ressaltar. Tá? Também recebeu essa medalha de ouro, que ele também disse que a Câmara Municipal, os vereadores estavam todos vendidos. Tá na hora do presidente, atual presidente da Câmara, também tomar essa decisão de tirar a medalha que o Joelso Silva, lá atrás, eu tinha avisado pro Joelso, pra que, presidente, vereador, pra que dar uma medalha para um cara que nunca fez nada pela cidade de Manaus, só tira dinheiro daqui, mas ele não quis me escutar, escutou lá o Arthur Virgílio, né, que era o prefeito da cidade, que queria de todo jeito dar
a medalha para o Durango Duarte, como ele deu de presente um contrato de 19 milhões de reais para o Durango Duarte, antes dele sair, ele quis dar de presente para o Durango também essa medalha de ouro da Câmara Municipal. Está na hora do Davi Reis também fazer o que o Roberto Cidade, deputado Roberto Cidade, presidente da Alian, fez, junto com Fausto Júnior e todos os outros deputados que votaram a favor. Está na hora de tirar essa medalha de ouro também dele, não é? Então fica aqui, Portal CM7 trazendo a verdade. E eu, Cileide Mussali, como sempre, sem medo de falar, sem medo de dizer a verdade. Porque aqui, falou, a gente passa limpo, sim. A gente passa limpo. Sim, obrigada, Cileide Mussali. A qualquer momento, aqui na nossa programação, pode ter mais Cileide Mussali, porque ela chega e joga a verdade, doa a quem doe. Para mais informações, acesse portalcm7.com. Até a qualquer momento. Tchau.